do Senado Federal. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designa os seguintes senadores como membros da Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional, criada por meio do requerimento número 1 de 2011, CAI, de iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu vou apresentar a sugestão dessa presidência. O senador que quiser sair da subcomissão, depois informa essa presidência. Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional. Titulares: Delcídio Amaral, Francisco Dornelles, Luiz Henrique, Flecha Ribeiro, Armando Monteiro. Suplentes: Antônio Carlos Valadares, Sérgio Souza, Roberto Requião, Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Carlos Rodrigues. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designa os seguintes senadores como membros da Subcomissão Permanente das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual, criada por meio do requerimento número 7 de 2011, CAI, de iniciativa da senadora Vanessa Graziotin. Titulares: Zé Pimentel, Vanessa Graziotin, Sérgio Souza, Paulo Bauer, Armando Monteiro. Suplentes: senador Rodrigo Hollenberg, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira, Wilder Moraes, Blairo Maggi. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designa os seguintes senadores como membros da subcomissão permanente para tratar dos temas estruturais e de longo prazo da economia brasileira, criada por meio do requerimento número 12 de 2013, CAI, de iniciativa do senador Cristóvão Buarque. Titulares: Eduardo Suplicy, Cristóvão Buarque, Vital do Rego, Ciro Miranda, Alfredo Nascimento. Suplentes: Pedro Táxi, Ricardo Ferraço, Ivo Cassol, Jaime Campos, João Costa. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designa os seguintes senadores como membro da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, criada por meio do requerimento número 7 de 2005, CAI, de iniciativa do senador Luiz Otávio. Titulares: Walter Pinheiro, Inácio Arruda, Randolfo Rodrigues, Ana Amélia, Cacildo Maldana, Valdemir Moca, Álvaro Dias, José Agripino, João Vicente. Suplentes: Delcídio Amaral, Arcigo Gás, Eduardo Lopes, Benedito de Lira, Cátia Abreu, Jader Barbalho, Lúcia Vânia, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Amorim. Item 1 da pauta. Projeto de resolução do Senado número 1, 2013. Não terminativo. Estabelece alíquotas de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações interestaduais. Autoria: Presidência da República. Relatoria: senador Delcídio Amaral. Favorável ao projeto e às emendas e contrário às emendas. Observações: em 11, 12, 19 e 21 de março de 2013, foram realizadas audiências públicas para a instrução da matéria. Em 12 de março de 2013, foi apresentada a emenda número 1 de autoria do senador Flecha Ribeiro. 11 de abril de 2013, foram apresentadas emendas número 2, 3 e 4 de autoria da senadora Lúcia Vânia. 12 de abril de 2013, foi apresentada a emenda número 5 de autoria do senador Romero Jucá. Com a palavra o relator, e eu quero já, antes de passar para o relator, só dizer que o relator vai apenas ler no dia de hoje. Vai haver pedido de vistas coletivo. Então não tem nenhuma proposta de votação no dia de hoje. Nós queremos deixar para votar na próxima terça-feira. Tá bom? Com a palavra o relator, senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós apresentamos hoje o relatório da resolução de número 1 do Senado Federal, fruto de um trabalho intenso realizado ao longo dos últimos 2 anos, agora ao longo desse ano de 2013, nesses primeiros meses, e um trabalho que envolveu governadores, secretários de Fazenda, Ministério da Fazenda, senadores, o presidente, senador Lindbergh Farias,
e eu entendo que da proposta inicial, encaminhada pelo governo, da medida provisória 599, do PLP, o 238, e da resolução, tivemos avanços consideráveis que serão refletidos, inegavelmente, que estão refletidos, não só na resolução de número 1, no presente relatório, como também serão refletidos na medida provisória 599, cujo relator é o senador Walter Pinheiro. Portanto, eu começo a ler o meu relatório. Vem a apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de resolução do Senado Federal número 1 de 2013, de iniciativa do Poder Executivo, cujo objetivo é o descrito em epígrafe. A matéria se apresenta em 4 artigos. O artigo 1º estabelece em seu caput o cronograma de redução das alíquotas de ICMS nas operações e prestações interestaduais. As alíquotas de 12% e 7% são reduzidas progressivamente, até serem unificadas em 4%, ao longo de um processo de transição prevista para ocorrer entre 2014 e 2025. O parágrafo único do mesmo artigo estipula que nas operações e prestações interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus e nas operações interestaduais com gás natural, a alíquota de ICMS será de 12%, permanecendo, pois, nos mesmos patamares atuais. O artigo 2º do projeto de resolução encaminhado pelo governo estabelece que não se aplica o cronograma previsto no artigo 1º às operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior, nos termos da resolução de número 13, de 25 de abril de 2012, que trata do problema conhecido por Guerra dos Portos. O artigo 3º revoga a resolução número 22, de 19 de maio de 89. O artigo 4º estabelece a nova resolução que entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2014. Ao justificar sua iniciativa, o Poder Executivo assim se pronuncia na exposição de motivos do ministro da Fazenda a presidente da República. Tendo presente os efeitos danosos deste procedimento, a concessão de benefícios fiscais irregulares, mormente no que tange ao princípio federativo, faz-se necessária a alteração da disciplina normativa à hora vigente, com vistas a desestimular tais práticas. Nesta perspectiva, na medida em que as alíquotas interestaduais sejam gradualmente reduzidas, desloca-se a tributação da origem para o destino. Providência esta que inequivocadamente desestimulará a concessão dos benefícios fiscais ensejadores da guerra fiscal. O projeto de resolução e a medida provisória 599, de 29 de dezembro de 2012, são iniciativas legislativas complementares, por conta de 2 ações contidas na mencionada medida provisória. Criação de auxílio financeiro, com a finalidade de compensar as unidades da federação que venham a ter perda efetiva de arrecadação decorrente da redução da alíquota interestadual de ICMS. Criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, com o objetivo de estabelecer nova sistemática de promoção de política industrial e desenvolvimento econômico dos Estados e do Distrito Federal, em substituição ao ICMS como instrumento de atração de empresas e negócios. Foram apresentadas as emendas de números 1, 2, 3, 4 e 5. A emenda de número 1, de autoria do senador Flecha Ribeiro, tem como escopo evitar suposta desvantagem tributária para os demais estados da região norte, nas operações com o estado do Amazonas. Segundo essa proposta, nas operações interestaduais dentro da região, seria mantida a aplicação da alíquota de 12%. As emendas números 2, 3 e 4 são de autoria da senadora Lúcia Vânia. A emenda número 2 tem como objetivos restringir a manutenção da alíquota de 12% às mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, que seguirem o processo produtivo básico, e suprimir a menção ao gás natural, ambos no parágrafo único do artigo 1º do PRS de número 1 de 2013, e acrescentar
o parágrafo 2º ao artigo 1º, dispondo que a alíquota nas operações interestaduais com gás natural será de 12% ou 7%, de acordo com a localização dos estados de origem e destino. A emenda número 3 tem por objetivo incluir no artigo 2º do projeto de resolução número 1 de 2013 referências ao serviço de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal e a correspondente resolução do Senado número 95 de 96, a fim de que não seja alterada a alíquota estadual de ICMS de 4%, hoje incidente sobre as operações. Já a emenda número 4 tem por objetivo condicionar a produção de efeito das reduções de alíquotas do ICMS nas operações e prestações interestaduais à aprovação e entrada em vigor das demais medidas propostas pelo Poder Executivo da União. Diga-se a criação do Fundo de Compensação de Receitas, do Fundo de Desenvolvimento Regional e o acordo entre os Estados e o Distrito Federal com vistas a conceder remissão, extinção e anistia de créditos tributários decorrentes de benefícios e incentivos fiscais e financeiros concedidos sem a prévia autorização do CONFAS. A emenda de número 5 do senador Romero Jucá tem o intuito de estender às áreas de livre comércio a situação excepcional de manutenção da atual alíquota de 12% reservada à Zona Franca de Manaus. O autor da emenda considera que as empresas interessadas em instalar-se nas áreas de livre comércio também terão necessidade de uma compensação para enfrentar e superar as dificuldades locais, as externalidades negativas e as distâncias dos principais mercados consumidores do país. É o relatório, senhor presidente, e se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, o relatório é longo. Eu pergunto a Vossa Excelência se é melhor eu fazer um resumo rápido para dar mais velocidade aqui à exposição, até porque, como pedirão vistas coletivas, portanto, os senadores e senadoras terão bastante tempo para analisar essa proposta que eu ora apresento. Mas eu queria só registrar, senhor presidente, que não há dúvida com relação à constitucionalidade do projeto de resolução. A nossa carta confere ao Senado Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2, inciso 4, a prerrogativa de estabelecer as alíquotas de ICMS. A competência é da Comissão de Assuntos Econômicos e a proposição apresenta adequada redação e nada há a reparar quanto à técnica legislativa. Eu não podia deixar de registrar que o mérito da iniciativa do Poder Executivo deve ser avaliado sob 3 abordagens. O contexto de modificações recentes na sistemática de administração do ICMS, a razão de ser da proposta de redução da alíquota interestadual e os desafios nos desdobramentos da implementação da resolução proposta, pois sua eficácia depende do sucesso na superação das dificuldades previstas para as próximas etapas. O PRS número 1 de 2013, ele se insere no contexto de modificações recentes na sistemática de administração do ICMS. O Congresso Nacional, com forte apoio do Poder Executivo Federal, é importante registrar isso, está conduzindo amplo conjunto de ações nesse sentido, cabendo destacar as seguintes iniciativas. O projeto de resolução de número 13 de 2012, é o famoso projeto de resolução que trata dos portos, aprovado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado no ano passado. A medida provisória 599 de 2012, como eu já mencionei, que com estreita complementariedade ao projeto de resolução e análise indicada pela MPV número 599 de 2012, relatada pelo senador Walter Pinheiro, o atento senador Walter Pinheiro, e o projeto de lei complementar PLP número 238 de 2013, de relatoria do líder Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados. E o projeto de lei número 124, o PLS 124, também do Senado, ao qual serão feitas considerações aqui pela mesa diretora do Senado, pela mesa diretora da Comissão de Assuntos Econômicos. É importante registrar também
a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 197 de 2012. Portanto, todos esses projetos compondo essa série de medidas que, no nosso ponto de vista, serão fundamentais para o país. O Brasil não pode mais viver sob o impacto da guerra fiscal. O clima está se tornando absolutamente insustentável entre os estados. Portanto, é absolutamente necessário esse projeto de resolução, com a medida provisória, com o PLP, no sentido de, uma vez por todas, conduzir o Brasil rumo a um grande futuro. Nós aqui discutimos ao longo desse tempo as perdas e que, de certa maneira, ao longo de muitas e muitas discussões, que incluíram senadores e senadoras aqui presentes, várias audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos, com secretários de Fazenda, aqui representados pelo secretário de Mato Grosso do Sul, Jader, com governadores, audiências públicas que depois foram, onde houve continuidade de tudo aquilo que se discutiu nas audiências públicas em debates amplos no Ministério da Fazenda, com o secretário Nelson Barbosa e com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto de resolução, se ele não é o melhor, ele é o possível e considerou, em diálogos com cada secretário de Fazenda, com cada unidade da federação, as particularidades, as dificuldades, para que efetivamente a gente apresentasse um projeto de resolução que efetivamente contribuísse para a competitividade e, acima de tudo, para o desenvolvimento econômico, social e a alavancagem da nossa economia, o que é absolutamente necessário nos tempos que hoje vivemos. E isso faz parte de uma série de medidas do governo também, no sentido de estimular o crescimento brasileiro, gerar empregos e dar dignidade a toda a nossa gente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria só fazer um registro muito rápido. Esse projeto evoluiu, primeiro, com o alongamento da redução das alíquotas. Nós temos alíquotas de 4, de 12, de 7. Fizemos da proposta inicial um alongamento das alíquotas, atendendo às ponderações dos secretários de Fazenda, dos governadores. É importante registrar também que o objetivo inicial, inclusive meu objetivo inicial, era de levar todas as alíquotas a 4%. Fui convencido pelos secretários de Fazenda, e aqui eu queria também registrar o trabalho do secretário Trinchão, que coordena as atividades do CONFAZ. O Trinchão está aqui, eu não vi. Mas que coordena, meu querido secretário Trinchão, que coordena as atividades no CONFAZ dos secretários de Fazenda, e realmente me convenci que nós deveríamos adotar a alíquota 7,4, estabelecendo especificamente, principalmente para os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, essa alíquota 7,4 e o 7 carimbado para a indústria. Essa, eu volto a repetir, é uma sugestão dos secretários de Fazenda e do secretário Trinchão, que apresentou essa proposta há 2 semanas atrás numa reunião no Ministério da Fazenda. Portanto, nós não só alongamos a transição das alíquotas, como também concordamos com essa relação 7:4, em função das ponderações apresentadas pelos secretários de Fazenda do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, carimbando 7% para o setor industrial. Eu não poderia também, senhor presidente, deixar de registrar, mas isso é um assunto que vai ser tratado pelo senador Walter Pinheiro, porque, na verdade, essa resolução ela só cabe às alíquotas. Portanto, o aprofundamento dessas medidas ele vai estar refletido no relatório do senador Walter Pinheiro, mas a verdade é que nós avançamos, podemos avançar fortemente no fundo de compensação, previsto inicialmente para 8 bilhões,
Podemos avançar também na questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, cuja proposta inicial era 25% de OGU, Orçamento Geral da União, e 75% de financiamento pelo BNDES. Agora, evidentemente que o senador Walter Pinheiro é que vai refletir no seu relatório esses avanços também, já promovidos na discussão com os secretários de Fazenda. Eu não poderia também deixar de destacar aos caros senadores e senadoras que o nosso relatório, ele mantém as duas excepcionalidades, 12% da Zona Franca de Manaus e 12% para o gás natural, mas fazendo alguns ajustes, inclusive fruto de negociações com os secretários de Fazenda também. E acho que eles garantiram um aperfeiçoamento necessário para esse tema também, que toca profundamente muitos estados brasileiros, que não só importam o gás, mas que também vão produzir gás natural futuramente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós também, ao longo do tempo, discutimos fortemente a questão dos fundos de compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional, os dois instrumentos. O Fundo de Compensação para, na redução de alíquota, compensar através de medidas absolutamente razoáveis e simples, mês a mês, as perdas dos estados. E, ao mesmo tempo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que será, sem dúvida nenhuma, o grande instrumento para diminuir as desigualdades regionais, levando investimentos para todas as unidades da federação. Eu não podia deixar de registrar também aqui, com relação à Zona Franca de Manaus, nós damos um tratamento específico para as áreas de livre comércio. Isso é um pleito de muitos estados da região norte. O estado de Roraima, por exemplo, que levou esse pleito da senadora Ângela Portela, nós também contemplamos esse pleito dos estados do norte, mas numa vinculação específica da região norte com a Zona Franca de Manaus. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não poderia deixar de destacar também não só a tramitação do PLP, que trata do quórum no CONFAS e hoje tramitando na Câmara, sob relatoria do deputado líder do PMDB, Eduardo Cunha, sem o qual todo esse esforço pode ser prejudicado ou ser em vão, porque essa questão da unanimidade do CONFAS é uma questão crucial para que a gente busque aquilo que é uma preocupação de todos os estados da federação: a convalidação dos incentivos. Incentivos que, em função da unanimidade no CONFAS, foram aprovados pelas Assembleias Legislativas. E hoje a realidade é que os investimentos estão paralisados. Ninguém mais vai fazer nada em nenhuma unidade da federação se não houver uma convalidação, que pode ocorrer exatamente no momento onde nós aprovarmos esse pacote de leis fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Portanto, como pano de fundo dessa grande discussão, nós temos a convalidação dos incentivos. E, portanto, isso passa pelo PLP 138, hoje relatado pelo líder deputado Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Eu não poderia deixar aqui de registrar, mas, ao mesmo tempo, também não perder essa oportunidade, apesar disso não fazer parte do meu relatório, mas registrar aqui o PLS 124, um PLS apresentado pelo
senador Wellington Dias e relatado pelo senador Luiz Henrique, que vem de encontro, eu gostaria de registrar, a essas preocupações com relação ao CONFAS. E, ao mesmo tempo, vem de encontro a uma discussão fundamental para os estados da federação, que é a questão da negociação das dívidas. Eu não poderia deixar de destacar, porque esse assunto sem dúvida nenhuma, no momento excepcional que nós estamos buscando uma reforma que praticamente representa 70% da reforma tributária brasileira, e depois com a reforma do PIS/COFINS que vem aí de junho para frente, eu não tenho dúvida que nós estaremos dando um grande avanço e incorporando também essa tese das dívidas dos estados. E não podia deixar de destacar também, isso é um pleito dos governadores e de todos os secretários de Fazenda que eu ouvi, que nós ouvimos ao longo desse tempo, que é um PLP, o PLP, se eu não me engano, 106, de autoria do senador Paulo Bauer, de relatoria do senador Armando Monteiro, que vem de encontro ao que os governadores e secretários de Fazenda desejam. Criar uma lei específica para o Fundo de Compensação e para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Acredito que esse quadro, ele praticamente consolida, no meu ponto de vista, uma das maiores reformas econômicas do governo da presidenta Dilma. Portanto, eu não tenho dúvida que o senador Lindbergh, competente que é, presidindo a Comissão de Assuntos Econômicos com determinação, com objetividade e com espírito público, sem dúvida nenhuma, trará esses assuntos à pauta, porque esses assuntos são fundamentais para que a gente conclua com sucesso e com êxito esse processo que se inicia hoje com a resolução de número 1 de 2013 do Senado Federal. E, senhor presidente, senhoras senadoras, eu apresentei todo o detalhamento dos estudos relativos a essa proposta que está sendo apresentada. Não tenho dúvida nenhuma que, como serão dadas vistas durante uma semana desse projeto de resolução, nós, evidentemente, estamos absolutamente abertos para discutir com os senadores e senadoras, como sempre fizemos isso, desde o início em que esse tema foi debatido aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e debatido com os secretários de Fazenda e com o Ministério da Fazenda ao longo desses últimos meses, para que efetivamente nós venhamos a produzir uma resolução fundamental, importante para o país, num momento especial, e quero registrar, muito aguardada por governadores, por secretários de Fazenda, por empresários, e eu não tenho dúvida nenhuma, pelo Congresso Nacional e pelo governo federal. Dependendo de como caminharmos nesses entendimentos, nós estaremos dando um grande passo por um Brasil moderno, um Brasil mais simples e um Brasil, acima de tudo, condizente com aquilo que todos nós esperamos para as nossas famílias, para os nossos filhos e para as futuras gerações. E, por último, também quero registrar que fui procurado também, ao longo desses últimos dias, com relação a vários empresários que fizeram investimentos em unidades federativas, preocupados com eventuais compensações que efetivamente poderão surgir fruto dos contratos que assinaram com os governos estaduais, e esse tema também foi analisado intensamente, mas vai ser objeto de uma discussão mais ampla quando o senador Walter Pinheiro trabalhará no seu relatório fruto desse passo inicial, no seu relatório da medida provisória 599, fruto desse passo inicial dado através da resolução de número 1 do Senado Federal.
queria, mais do que nunca, senhor presidente senador Lindbergh, agradecer o empenho, a paciência de Vossa Excelência comigo. Esse é um desafio difícil, foi uma negociação extremamente complexa. Nós teremos agora mais uma semana de trabalho intenso e eu espero que a gente chegue a um porto seguro, a uma proposta importante para o país na próxima reunião de terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. Quero agradecer Vossa Excelência, quero agradecer aos senadores e senadoras e me encontro absolutamente à disposição, junto com a minha assessoria, junto com a minha equipe, para continuar trabalhando na busca de uma proposta de resolução que efetivamente seja importante para o país e que também reconheça as dificuldades que os estados da federação enfrentam ou enfrentarão fruto dessa proposta apresentada. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma questão de ordem. Esse é o meu relatório.